Ah, um tufão que atingiu um país lá da Ásia, morreu não sei quanto, e a gente está aqui nem aí, nem uma oração a gente não faz, a gente não se preocupa em cuidar do nosso meio ambiente, não cuidar da nossa condição psíquica e moral, mas cedo ou mais tarde isso vai repercutir em nós também. Porque ou está tudo bem para todos, ou não está bem para ninguém. Por isso que a vida de ninguém está boa. A vida de ninguém está boa nesse planeta. A pessoa pode estar muito bem financeiramente, ou muito bem casado, muito bem isso, muito bem aquilo, mas existem problemas que vêm, perseguições espirituais que vêm, perturbação que vem, por mais que faça evangelho, porque é a condição do planeta. Nós estamos num momento crucial de transição em que os espíritos inferiores que estão aqui desesperados, porque não querem que o planeta avance, e eles não querem ir, mas eles não têm como impedir que o planeta avance, ficam desesperados, perturbando quem está querendo andar no caminho. Por isso que as palavras de Jesus, mais do que nunca, estão em voga. Ora, vigia e ora. Primeiro a gente tem que vigiar, porque se a gente não vigiar, a gente não sabe para quem tem que orar. Vigiar é estar atento às suas percepções, às suas sensações, aos seus pensamentos, ao que está acontecendo na sua vida e ao redor. Se a coisa está saindo do controle, está em desarmonia, opa, estou atento agora, eu vou entrar em oração. A gente tem que orar e vigiar. E tem que lembrar também de outra máxima que Jesus disse aos seus discípulos. Sejam mansos como pombas. Porque as pombas são mansas, você dá comida e elas vêm. Mas espertos e prudentes como a serpente. A serpente é desconfiada. As serpentes só atacam quando se sentem ameaçadas e encurraladas. Do contrário, elas estão atentas a tudo e fogem. A atitude da serpente não é de ataque. A atitude da serpente é de fuga. Ela só ataca para se defender ou quando ela está defendendo a sua ninhada. Mas na normalidade, ela é esperta em detectar o perigo e sair correndo. Por que Jesus disse isso? Ele sabia da situação que ia acontecer hoje. Quando Jesus disse que não traria paz, mas a espada, seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido me compreender. É bem interessante isso. Não compreender faz parte da ignorância. Não querer compreender sabe-se que pode compreender, mas deliberadamente eu não quero porque vai atingir os meus interesses pessoais. Jesus estava prevendo a vinda das cruzadas. E em nome de Jesus, as expoliações, as destruições, os estupros, os assassínios, isso que foi as cruzadas. Morte, morte, morte em nome de Jesus. Depois foram 3 cruzadas. Depois vieram os tribunais das inquisições. Caça às bruxas, aos hereges, aqueles que não eram cristãos, aqueles que faziam feitiçaria, tortura das piores formas possíveis, queima. Jesus estava vendo isso acontecer. Ele sabia que isso ia acontecer. E depois disso, ainda veio as indulgências, as perseguições em que, na verdade, as pessoas eram massacradas nos feudos medievais. Era o clero oprimido de um lado, a nobreza do outro e o povo na miséria. Era um tipo de escravidão também. O feudalismo é uma escravidão. Você trabalha a semana todinha nas terras do seu feudal e um dia da semana você produz um pedacinho de terra que ele reserva para você, para o seu sustento. E o resto é para o senhor feudal. Escravidão, pô. Uma vida miserável. Leia a história. Foi o que a gente viveu até pouco tempo atrás, antes da Revolução Industrial, de 1700. Nós vivemos nesse período de atraso até muito pouco tempo atrás. Esses avanços que nós temos colhido, por isso que eu disse isso no início, esses avanços que a gente vive hoje, se deve a todas as vitórias, às pessoas que lutaram e deram suas vidas, seu suor e seu sangue, para as conquistas que temos hoje. Por isso que temos que reverenciar com gratidão a todos esses espíritos que somos nós, que estivemos lá e reencarnamos aqui. Às vezes nós estivemos lá como algozes, os perseguidores, e hoje nós somos os perseguidos buscando aprender com os erros do passado. Então, Jesus, na sua grande mediunidade e clarividente, ele sabia que não seria em vão. Não seria facilmente que a sua doutrina do amor se implantaria. Ainda hoje,
Isso não se concretizou ainda. Ainda hoje se fala em nome de Jesus e muita gente está pensando em ganhar dinheiro. Se fala em Jesus, se faz belíssimas palestras nos centros espíritas, mas no Facebook bota muita porcaria. Então cadê a vida exemplar? As pessoas que falam da boca para fora. Jesus era tão sábio, é tão sábio que tudo que a gente vive, desde a vinda dele até hoje, continua do mesmo jeito, se aplicando perfeitamente. Se aplica tudo perfeitamente. Quando Jesus fala sobre derramar leite e mel, só que da boca para fora, tudo muito bonito, mas dentro só existe espírito de rapina. São sepulcros caiados. Existe muito disso. Muito. Quantas pessoas, dentro da doutrina espírita, do catolicismo, do protestantismo, de qualquer religião. O problema das religiões não é a religião. É quem vive a religião. Somos nós. Somos nós. Veja só que interessante. Quando o cristianismo nasceu, porque o cristianismo não nasceu com Cristo. O cristianismo veio depois. Na verdade, a doutrina do carpinteiro é a que existia. Essa terminologia cristão veio depois. Vários anos depois da crucificação de Jesus. Quando o cristianismo se estabeleceu, que os discípulos se tornaram realmente apóstolos e assumiram a sua jornada, as perseguições de Roma, os cristãos eram os mártires. Muitos cristãos foram martirizados, muitos foram perseguidos, mortos. Para você ver a beleza da história do cristianismo e a dor também que está por trás disso, só você ler as obras de Emmanuel. Comece por há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, você vai ver, vocês vão ver o quanto de perseguição foi feita contra essa doutrina do amor. O engraçado é que todos nós sabemos o que Nero fez. Botou fogo em Roma e culpou quem? Os cristãos. Pegam-se os cristãos, queimam nos circos, mata com os leões. Nós sabemos dessa história. No ano mais ou menos 300, aproximadamente, teve o concílio. E Constantino, o imperador romano, naquela época, Roma estava em declínio. Estava começando a declinar. Porque o império muito grande, dominava mais da metade da terra. Eram muitas terras, era muita gente. Para você tirar dinheiro para manter tudo isso, era só com a expansão dos domínios de outra terra. E era uma máquina muito pesada, administrativa, e muita gente mamando. Não tinha condições de suportar mais. Roma estava em declínio. Só que o cristianismo estava subindo feito um foguete. Muita gente estava adotando o cristianismo, e o cristianismo estava cada vez mais forte. Chegou um ponto em que esse imperador romano decidiu, olha, pensando consigo mesmo, Roma não está com essa força toda, e o cristianismo está. Se a gente juntar os dois, vai ficar bom para mim. Para mim, que eu digo, para Roma. Foi feito um concílio, e nesse concílio, que é o que? Uma reunião, escolheu-se quais as obras do evangelho que seriam adotadas, outras não, quais as partes do evangelho que seriam adotadas, outras não, porque já se sabe que a tempo de Jesus a reencarnação não era novidade. Não era novidade. A prova é que se você olhar o texto bíblico e interpretar como é que se fala em reencarnação, como é que se diz, ah, Jesus, estão dizendo que você é a reencarnação de João ou de algum dos profetas. Ressurreição, como é que você nasceu de novo como um outro profeta? É reencarnação. Várias passagens dentro da Bíblia, dos próprios evangelhos, provam que a reencarnação não era desconhecido para eles, mas que isso foi retirado da Bíblia. Com isso, olha que coisa interessante, eu já falei isso antes, mas vale a pena contar de novo. Roma perseguiu durante séculos, a ponto dos cristãos se reunirem nos cemitérios, que eram as catacumbas, na Vila Ápia e outras vias que eles se reuniam no meio dos mortos, os mortos encaixotados ali, um lugar escuro, fedido, úmido, cheio de fungo, de ácaro. Imagine, ninguém tinha tempo para ter
crises alérgicas, e a gente vive com alergia disso, alergia daquilo. Eles se reuniram no meio dali dos mortos, cantavam felizes, tinham reuniões mediúnicas. Não fala, você for ler as obras de Paulo, ninguém fala reunião mediúnica de psicofonia. Lógico que esses termos vieram agora. Com outros termos, ele fala aqueles que profetizavam, aqueles que oravam em línguas, que é xenoglossia, já falei isso em outras oportunidades. Então Paulo descreve que isso já acontecia desde aquela época, os fenômenos mediúnicos. E eram perseguidos, os soldados pegavam alguém que denunciava, ia lá, prendia todo mundo, massacrava. Aí quando teve o concílio no ano 300, aí o imperador disse, a partir de agora, a religião oficial de Roma é o cristianismo. A igreja, nasce a igreja. E o mais interessante, gente, é que algumas camadas da alta sociedade, os nobres mais antigos, ortodoxos, e alguns escravos também, não aceitavam de jeito nenhum, de forma perentória, não aceito o cristianismo como minha religião. E aí o imperador institui perseguição aos próprios romanos que não se aderissem ao cristianismo. Olha que coisa contraditória, paradoxal, que só a lei de causa e efeito explica. Roma perseguiu os cristãos e agora Roma persegue os não cristãos, persegue os pagãos. E aí, de perseguidos, agora os cristãos se tornaram perseguidores. E isso prossegue muito mais notoriamente a partir do ano 1000 com as cruzadas. Aí vem, olha só, a reforma protestante, para modificar como a igreja estava de forma deturpada. Antes veio Francisco de Assis, através do exemplo, através da vivência do evangelho puro, verdadeiro e primitivo. Francisco de Assis, que é a reencarnação de João Evangelista, que por sua vez é o mesmo espírito, Sócrates, um espírito de luz muito evoluído. Francisco de Assis era tão evoluído que está relatado no Evangelho como o discípulo mais amado de Jesus. Por que ele é mais amado de Jesus? Não é que ele era especial, é porque em nível evolutivo, ele, de todos aqui do planeta Terra, abaixo de Jesus, é o espírito mais evoluído. João Evangelista é um dos espíritos mais evoluídos abaixo de Jesus. É por isso que quando ele foi chamado para assumir a missão de repetir os passos de Jesus, gente, quem é que tem condições de repetir os passos de Jesus? É um espírito qualquer? Não pode. Lá na Úmbria da Itália, João Evangelista, quando reencarna como Francisco, ele segue ao pé os passos de Jesus. Só faltou ser crucificado. Só faltou isso. E olha que teve os estigmas, que eram as feridas da crucificação. Até isso, só faltou realmente o madeiro e lá a condenação. Mas tudo o que Jesus fez, ele fez. As curas instantâneas, a pregação inspirada do Evangelho, o amor, a vivência, arrebatando multidões para o bem. O que Jesus fez, João Evangelista também fez. Mas a humanidade não estava pronta. Foi necessário que aquilo acontecesse. Mas a humanidade ainda faltava ciência. Por isso que é isso no meio das cruzadas. Uma também dos motivos de João ter vindo foi para tentar diminuir essas cruzadas. Mas aí não deu certo. João cumpriu a sua missão, deixou marcado na memória das pessoas o que é o Evangelho, o que é a vida com Jesus, não a ostentação ou a opulência que a igreja na época pregava como a verdade. Toda essa história é a fogueira, é o fogo que Jesus fala aqui. Vim lançar fogo para extirpar as ervas daninhas, ou seja, os erros e os preconceitos. O fogo que se fala é isso. Hoje a gente sabe que existem métodos mais eficazes. Mas no passado, quando um agricultor tinha uma terra extensa que ia ser plantada, cheia de ervas de mato, o que se fazia? Fazia uma queimada. Queimava aquele mato
Queimava aquelas ervas daninhas para então fazer a sementeira do cultivo que se queria produzir. Dentro desse exemplo da época, a tecnologia da época, é o que Jesus se fez entender. Eu estou atendo fogo para queimar as ervas daninhas da alma humana. Que aí, aqui está dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Os erros e os preconceitos. E ele quer que isso pegue logo, porque quanto mais rápido esse fogo queimar, essa depuração acontecer, mais rápido a humanidade avança. E dentro desse contexto todinho, não existe vítima. Não existe coitadinhos, não existe, coitadinho dos judeus do Holocausto, coitadinho dos americanos que morreram na guerra, coitadinho. Coitadinho não existe. São débitos kármicos que esses espíritos reencarnam sabendo que vão passar por provas, por causa do mal que fizeram no passado. Então a gente não pode entender. Segundo o Ramatiz, ele diz que, por isso eu estou dizendo, segundo o Ramatiz, é um ponto de vista, não é a verdade. A gente não pode crer em tudo que se fala. Use o bom senso e a razão. Numa das obras de Ramatiz, com a autoria do médium, já hoje desencarnado, mas na época era o médium psicógrafo Hercílio Mais, Ramatiz diz que, no livro Sublime Peregrino, que fala sobre a descida do Mestre Jesus à Terra, que Adolf Hitler era a reencarnação do rei Davi. E que os judeus que foram perseguidos na Alemanha, era a reencarnação dos exércitos de Davi. Se você ler Números, Reis, do Antigo Testamento, outras obras, vocês vão ver outros capítulos, outros livros do Antigo Testamento, que rei Davi, na forma em que era a gestão política das nações, ele era sanguinário. Não sobrava ser respirante. Quando os hebreus invadiam uma cidade, não se deixavam vivos, reféns. Não existia rendição. Mulher, idoso, doente, não existia. Cachorro, gato, papagaio, cabra, cavalo, o que respirasse, eles ou degolavam ou passavam com as carroças em cima. Isso é história. Está no Antigo Testamento, está na Bíblia. Isso é um fato. Então, pessoas que serviram a Davi naquela época exterminaram muitas pessoas. Mataram muita gente. E não é de se duvidar que o que Ramatiz fala tenha fundamento. Para mim tem fundamento. E aí você veja, vamos novamente numa lei de causa e efeito tentar compreender o processo. Quem lembra do acidente que aconteceu na Boate Kiss, em Santa Maria, nos Estados Unidos? Lembra? Nos Estados Unidos, não, Rio Grande do Sul. Tudo agora é Estados Unidos, né? Estou com isso na cabeça. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Boate Kiss. A camarada lá da banda tocador de fandango, que é um tipo de música da região lá, soltou um sinalizador para transformar o show em algo mais pirotecnicamente interessante. Ficou interessante demais. O revestimento da boate não era a prova de fogo, pegou fogo. Aproximadamente 270, quase 300 pessoas morreram. Exatamente. 270 pessoas morreram naquela noite. Alguém morreu queimado, gente? Lembra? Alguém morreu queimado? Ninguém. Nenhuma pessoa morreu queimada. Essas 200 pessoas, essas quase 300 pessoas morreram de intoxicação por gases. Foram os gases tóxicos presos dentro da boate, em câmaras, em que viram a luz pensando que era saída, na verdade era um banheiro. Foram para, na verdade, uma câmara de morte. Quando eu vi essa história, a primeira coisa que me lembrou foi a Segunda Guerra Mundial. São reflexões que nós espíritas devemos fazer para entender, não para julgar, jamais para julgar, mas para compreender. Porque a gente aprendendo com os erros dos outros, a gente tenta errar menos também. E dentro desse processo existiram santos, existiram heróis, anjos, pessoas que saíram com vida lá de dentro da boate e que voltaram 14 vezes, salvando 14 pessoas
para enfim morrer intoxicado. Um agente lá, um rapaz que não sei se era sargento ou era soldado do exército, saiu com vida ainda a tempo, salvou a esposa, levou a esposa para casa e voltou para socorrer outras pessoas, morreu intoxicado. Essas pessoas foram anjos que tiveram também um grande avanço espiritual nesse momento, porque sacrificaram a sua vida, a sua existência, a sua felicidade, toda a sua prosperidade em prol do bem de outras pessoas. Isso é lindo, gente. Isso é cristianismo. Isso é vida. Isso é espiritismo. Não que a gente vá desapegar da nossa vida e ficar fazendo qualquer tipo de coisa temerária, sem nenhum tipo de responsabilidade. Mas ali, você salvou vida. A pessoa que salvou vida lá foi um discípulo de Cristo. Então, gente, tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Por isso, Jesus também disse isso. Eu digo, olha, a gente para estudar o Evangelho, a gente não pode fazer delimitações. Eu vou estudar só isso aqui, eu vou fechar aqui, e só vou estudar isso. Não, você tem que abrir a sua mente para um entendimento global. Porque está tudo interconectado dentro da sabedoria de Jesus. Veja como tudo isso tem a ver com aquela outra passagenzinha. Jesus falava pouco, mas o pouco que ele falava era muito. É preciso que o escândalo venha, mas é daquele por quem o escândalo vier. Tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui. Por que é preciso que o escândalo venha? O escândalo é o mal, são as más ações, os problemas, as situações que prejudicam alguém. Por que é preciso que o escândalo venha? Por que é preciso que o mal aconteça? Porque as pessoas fizeram o mal. E numa lei de causa e efeito, aquilo que se planta se colhe. Não é Deus que criou o mal. Não é Deus que usa o mal. Eu não gosto dessa terminologia, dizer que Deus usa o mal para o bem. Deus não usa mal coisa nenhuma. Deus usa o bem. Agora ele transforma a situação que aparentemente para nós é o mal, na verdade é um bem para nós. Aí é uma questão de visão. Porque Deus jamais usa o mal. Deus é o bem supremo. Esse é o meu ponto de vista. Por que é preciso que o escândalo venha? Porque se a pessoa foi e matou alguém numa existência passada, nessa existência ele vai ter que arcar com as consequências. Se esse espírito se regenerou, talvez ele não seja assassinado, mas ele peça para vir com alguma dificuldade. Tem uma obra de Chico Xavier, o André Luiz, eu não estou lembrado qual é. Depois eu lembro do nome desse livro. Que o rapaz casou-se, bem novo, uma esposa maravilhosa, um amor lindo entre o casal, e assim que se casa ele cai enfermo, em estado já quase que de morte, com um pulmão totalmente tomado pela tuberculose. Isso em 1930. Naquela época não tem os tratamentos hoje que controla e debela e cura. Naquela época não tinha cura para a tuberculose. E o rapaz cai praticamente morto. Quando ele vai fazer a cirurgia de pneumotectomia, que é retirada do pulmão, há uma reunião numa coluna espiritual em que em desdobramento, o corpo dele sendo retirado do pulmão, e ele em desdobramento vai falar com a sua mentora e a equipe de espíritos. E lá ele é permitido relembrar o porquê que ele passa por aquilo. Que numa outra existência, a moça que ele ama, que se casou com ele, tinha um outro rapaz que também queria ela numa outra existência. E num duelo, salvo engano, na França, ele, com um mosquete, que é uma espada bem fina, varou o pulmão do cara, do seu adversário, do seu duelista, e o matou dessa forma. Então ele pediu nessa encarnação para vir com essa deficiência. É a história de arranca, olha como tem tudo a ver, olha como tem tudo a ver. Se seu olho é motivo de escândalo, arranca e joga fora. Sua mão é motivo de escândalo, arranca e joga fora. É essa compreensão do plano espiritual em relação à nossa vida na matéria que nos dá entendimento. Que nos dá força para superar a tentação e não cair. Às vezes tem pessoas que passam por pressões, por perseguições espirituais e físicas, dificuldades, dores, mas por conhecer o Espiritismo, ele suporta. Ela suporta. Tamanho que seja a dor, mas ela suporta para não cair na fraqueza do suicídio ou de qualquer tipo de destempero. Porque o espírita sabe o quanto é caro
uma atitude equivocada como o suicídio. Quando alguém comete suicídio, gente, ore por essas pessoas. Se essa pessoa for conhecida sua, ore. Tenha piedade dessa pessoa e peçam para Deus, porque ela vai estar sofrendo muito. Quem sofre aqui na matéria e pensa que vai aliviar o seu sofrimento, tirando a sua própria vida, na verdade ele está multiplicando por um exponencial a quantidade de sofrimento que vai no plano espiritual. Porque a dor aqui, ela é passageira. No plano espiritual, o tempo não segue a mesma linha que a gente segue cronológica aqui. O tempo é a eternidade. Mesmo que não é um castigo, digamos, entre aspas, eterno, isso não significa que ele não seja longo e doloroso. Então, gente, para compreender essa parte final, as palavras do Cristo eram proféticas, prevendo a cólera que sua doutrina causaria e as lutas que ela teria que sustentar. O mal deveria vir dos homens, e assim foi. As deturpações, todas as adulterações, foi o homem. O homem é que destruiu, compurcou a verdade, a beleza e a santidade. Foi o homem. A doutrina é santa. O cristianismo é santo e puro. Foi o homem de onde veio o mal, e não do Cristo, nem de Deus. A sua posição, a do Cristo, era de médico, que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os humores malignos do enfermo. É como quando a gente está doente e tem que tomar um remédio amargo, um remédio ruim. O médico diz, tome e tome logo. Não tem criança que vai tomar um remédio, não, mas não quero, não quero, pai, vai, beba logo, rapaz, bebendo de uma vez, se cura logo. É a mesma situação, fazendo essa análise, essa analogia. É o que Jesus disse. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque eu quero que ateie fogo, eu quero que pegue fogo, que o mal seja debelado quanto antes, o erro, o orgulho, a vaidade, todas as viciações do ser humano sejam debeladas o quanto antes, porque aí sim o reino de Deus se implantará na terra. Aí sim, é o verdadeiro retorno do Cristo à nossa terra. É quando nós permitirmos que Deus e que Jesus estejam dentro de nosso coração 24 horas por dia, a todo instante. E não pensando em novela, e não pensando em Big Brother, não pensando em Carnatal. Não abrindo mão de Jesus para muitas tentações fúteis, inúteis e deletérias que a matéria nos oferece. O que eu posso dizer para finalizar? Que a gente possa encontrar Jesus. Cada um de vocês encontre Jesus dentro da sua essência. Todos nós somos filhos de Deus. Nenhum de nós está abandonado. Basta crer nisso. Creia e faça. Faça o que eu disse no início. Ore, peça entendimento, crie um intercâmbio mais íntimo com o seu mentor. Um diálogo, uma presença, converse, peça ajuda. Agradeça quando algo de bom lhe aconteceu, um livramento, um presente, uma vitória. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado ao meu mentor que está comigo. Crie esse relacionamento íntimo com esses espíritos que estão do seu lado. Porque se não for com os bons espíritos, gente, tem a galera do outro lado que está doidinho para ficar com vocês, viu? Que Deus desampare a todos. Uma boa tarde para vocês.